Prezados amigos, prezados irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando, dando continuidade em nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar a respeito da aliança da ciência e da religião. No vídeo anterior, iniciando os nossos estudos, nós falamos a respeito das três revelações, que é Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, que você ainda não viu o nosso primeiro vídeo do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, as três revelações, está lá no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e nós estaremos sempre publicando novos estudos e toda vez que sair um novo estudo, você vai ser notificado, vai aparecer as notificações e você vai receber os avisos de novas publicações de nossa parte. Hoje, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pensar um trecho dos amigos espirituais que disseram a Allan Kardec na codificação a respeito dessa aliança da ciência com a religião. Disseram os benfeitores a Allan Kardec: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, e não podem contradizer-se. Dentro desta explicação, os espíritos deixam bem claro, como nós estamos observando, que a ciência e a religião são duas alavancas importantíssimas dentro do progresso humano, dentro do nosso caminhar, da nossa trajetória evolutiva. Há muitos e muitos anos atrás, a ciência e a religião não tinha essa aliança. A religião, dentro da sua fé cega, irracional, não aceitava a ciência como deveria aceitar. E a ciência materialista, por assim dizer, também não aceitava os argumentos religiosos. Mas essa união, conforme nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, proporciona para a humanidade inúmeros avanços em todas as áreas do progresso humano. Primeiro, que a ciência revela as leis do mundo material. E o homem cientista, a ciência sendo obra de Deus para aliviar o sofrimento humano aqui na Terra, para auxiliar as criaturas humanas na sua evolução espiritual, no decorrer desse tempo, a gente começou a observar os grandes avanços tecnológicos, científicos, em todos os campos da área humana, favorecendo o homem, ajudando o homem a sobreviver mais tempo na Terra. Antigamente, a criatura humana se vivia na Terra em torno de 50 a 60 anos. Hoje, com o auxílio da ciência e o auxílio da religião, essa união, esse traço de união entre as duas obras do Criador, que é a ciência e a religião que revela as leis do mundo moral, proporcionando à criatura humana a sua modificação, essa união traz grandes benefícios. E quantas conquistas se fizeram no decorrer do tempo, porque não se aceitava a ciência, mas a ciência também não aceitava a religião, e a ciência começando a aceitar a religião começando a aceitar a ciência, estão fazendo grandes feitos para a humanidade. São leis de Deus que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo.
É a revelação que o Espiritismo nos traz nesse primeiro capítulo. Eu não vim destruir a lei, como nos fala Jesus, dos profetas, mas vim dar o meu cumprimento. Jesus veio enriquecer com o seu amor, com a sua misericórdia, e nos trouxe a terceira revelação, que é o Espiritismo, e o Espiritismo, por sua vez, nos falando dessa ciência maravilhosa. E com o avanço dessa ciência, onde se muito tempo atrás o homem se vivia muito pouco na Terra, hoje, com o auxílio da ciência, com a união da ciência com a religião, o homem se vive mais tempo na Terra. A longevidade do homem aqui na Terra, ele hoje vive 80, 90, cento e poucos anos no plano físico, e assim irá acontecer com muita naturalidade entre as criaturas humanas. A questão da longevidade, nós vamos viver mais tempo na Terra com o auxílio da ciência, com o auxílio dessa abençoada ciência, mas que na antiguidade se afastavam porque uma era materialista, a religião era muito cega, principalmente na época da Inquisição, na época que a fé era muito cega. A gente viu aí muitas descobertas que foram feitas na antiguidade com os cientistas, com aqueles que fizeram inúmeras descobertas. A gente foi observando que a religião, sobretudo na época da Inquisição, não aceitava o argumento científico, a opinião científica. Vejamos o caso de Galileu Galilei, que quase foi considerado, foi condenado à morte pela Igreja Católica na época da Inquisição. Ele foi condenado pela Igreja porque ele começou a apresentar a tese que o Sol, o heliocentrismo, o Sol, o centro do universo, e a Terra girando em torno do Sol. Mas se acreditou muito tempo, e a Igreja, naquela época, na época da Inquisição, isso era encarado como uma realidade incontestável, que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra, o geocentrismo. Mas aí ele veio dizer que era o contrário. E diante dessa opinião, quando ele disse assim, que é a Terra que gira em torno do Sol, diante dessa opinião dele, ele foi chamado a depor, ele foi convidado, obrigado a comparecer nos tribunais da Inquisição e foi condenado à prisão domiciliar pela tese que ele admitia. Até que ele, certa vez, decidiu por conta própria dizer que aquilo era uma tese para que ele se livrasse das acusações da Igreja Católica e para que ele continuasse fazendo seus experimentos e suas descobertas. Depois que sai do tribunal dizendo que aquilo era uma tese, ele fala para consigo mesmo, mas que é verdade, a Terra gira em torno do Sol e eles estão errados. Depois de muito tempo, a ciência mostrou esta realidade, a religião admitiu isso, principalmente o Papa João Paulo, ele fez uma corrigenda na época que esteve à frente como Papa na Igreja Católica, sobretudo citando o caso de Galileu Galilei, o erro da Igreja, e falando do avanço da ciência, que a ciência é bem-vinda na religião, fazendo essa união que a doutrina espírita tanto propaga em o Evangelho segundo o Espiritismo, que essa união é muito importante, esse traço de união entre a ciência e a religião, porque traz para o homem inúmeros benefícios. Olha que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando, combinadas, se prestarão mútuo concurso à humanidade humana.
à humanidade, né? Prestarão um grande serviço à humanidade. Vejamos bem, vai chegar o tempo, como tem acontecido, que com a terceira revelação, o Espiritismo, como nós vimos no vídeo anterior, o Espiritismo tem prestado um grande serviço de esclarecimento, de orientação e de consolação. Que esse véu obscuro da ignorância ele vai ser levantado, vai ser rompido, e a verdade, a fé raciocinada, se prevalecerá e mostrará como é importante a ciência para nós, e a ciência vai deixar de ser materialista, o homem cientista admitirá Deus em suas pesquisas, em suas descobertas, porque nós sabemos que o homem cientista hoje reencarnou com essa missão. Ele estudou muito para ser um cientista, para fazer uma grande descoberta que vai beneficiar a humanidade, mas ele no mundo espiritual também estudou. Ele no mundo espiritual também fez esse compromisso para colaborar com a ciência e ajudar a coletividade humana. E muitas vezes, dentro dessas descobertas, o homem cientista ele é envolvido pelos benfeitores espirituais, ele acaba se tornando médium de outros espíritos cientistas que o envolve, que o auxiliam em suas descobertas e faz aí, com a permissão de Deus, grandes feitos, porque a ciência é uma obra do Criador para nos auxiliar, para nos ajudar em nossos momentos de sofrimento. E a religião, por sua vez, sendo uma obra também de Deus, nos ajudará no nosso progresso moral, na nossa reforma íntima, na nossa transformação. E essa união prestará entre a ciência e a religião um mútuo concurso à coletividade humana. Então veja bem, na época da codificação, os espíritos dizendo que hoje nós estamos vendo entre a ciência e a religião, onde muitos médicos admitem hoje que a oração tem um poder muito forte no processo da cura humana, que a pessoa que ora ela tem mais probabilidade de obter a cura do que aquela pessoa que não ora, que a água feita a oração e colocada a água para ser fluidificada, ela tem alguns elementos que são identificados pela ciência, que auxilia, que beneficia o homem. E onde se fala coisas boas, essa água foi descoberta, nessa água, elementos positivos, bem-vindos, benfazejos para o homem, e naquela água onde se fala palavrão, ela tem uma substância muito escura, ela tem uma substância muito pesada, que é a negatividade. Então vejamos bem, a ciência colaborando com a religião. Nós espíritas sempre trabalhamos com esta opinião. Ou seja, se a gente tem um problema, a gente não vai ter aquela fé cega de dizer assim, não, fica aqui que a religião vai te curar. Nada disso. A gente vai aconselhar a pessoa a procurar o médium, a procurar o médico, a procurar o recurso da ciência, e essa pessoa vai procurar a ciência, vai fazer o tratamento da ciência médico, né, tratamento médico e também o tratamento espiritual. Chico Xavier certa vez disse que a água fluidificada aliada ao medicamento do médico proporciona para nós um benefício extraordinário, que a água fluidificada potencializa o remédio do médico, aquele medicamento. Então, a ação medicamentosa dos espíritos auxiliam no medicamento médico que nós estamos tomando em prol de nós mesmos, do nosso crescimento, do nosso bem-estar e da nossa saúde. Lembrando que a ciência hoje fala que a mudança do pensamento também proporciona equilíbrio e saúde, em plena concordância com os ensinamentos. Kardec certa vez disse assim em uma oportunidade: se algum dia a ciência disser que o espiritismo está errado em alguma coisa e provar, cabe ao espiritismo voltar com a sua humildade, corrigir e caminhar lado a lado com a ciência. Então vejamos aí o pensamento de alguns pensadores que passaram sobre a face da Terra,
falando a respeito da ciência, da religião, dessa união que proporciona um grande benefício para a humanidade. Olha o que Sócrates falou: a vida sem a ciência é uma espécie de morte. Realmente, já pensou a vida sem a ciência? Era uma espécie de morte, sem esperança, sem confiança em Deus. A vida humana hoje, com o auxílio da ciência, como eu disse no começo do nosso vídeo, proporciona ao homem ficar mais tempo na Terra, proporciona ao homem encontrar na orientação médica o remédio que vai auxiliá-lo nos momentos de dores, nos momentos difíceis. Já se pensou se não houvesse uma anestesia no momento de uma cirurgia? Como era antigamente, né, não tinha a anestesia que nós temos hoje no processo cirúrgico, e hoje no processo cirúrgico, com o auxílio da ciência, olha o benefício que nós temos de uma anestesia, onde a gente não sente a dor no processo da operação. Então, são os avanços científicos em benefício de nós mesmos. Já pensou a vida sem a ciência? Seria uma espécie de morte, sem esperança, é algo assim que onde não se tinha uma razão de viver mais, porque a gente não ia ter mais expectativa, aquele prazer de viver com alegria. Então a ciência, ela nos dá essa sensação de alívio, de alegria. Albert Einstein também fala assim da ciência de Deus. Ele diz assim: a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Vejamos que colocação belíssima de Albert Einstein, porque há muitos anos atrás era assim. A ciência materialista não admitia a religião, e a religião, na sua fé cega, não admitia a ciência, porque tinha que seguir aqueles preceitos, eles estavam com a razão, tudo o que eles diziam era uma verdadeira realidade e não admitia a ciência como algo importantíssimo para a criatura humana. Então, havia um afastamento, havia um distanciamento entre ciência e religião. E ele, observando isso, fez essa colocação: ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então, o que nos dá aquela fé raciocinada é a ciência aliada à religião, e a ciência com a religião faz com que o homem também observe a vida e valorize a vida. Um médico hoje, o religioso, não vai cometer aborto, não vai cometer a eutanásia, ele vai auxiliar a pessoa a caminhar na terra, a valorizar a vida, ele vai auxiliar a pessoa a repensar em seus conceitos, não tomar tais atitudes. Então, é um avanço de suma importância para todos nós, nos beneficiando nesse momento tão importantíssimo que nós estamos vivendo sobre a face da Terra. Kardec fala assim: se a religião recusa caminhar com a ciência avança sozinha. É verdade, porque sendo a religião uma lei de Deus, sendo a ciência também algo de Deus, se uma recusa a outra vai avançar sozinha. É da lei de Deus, nada fica estagnado dentro das leis de Deus, tudo avança, tudo progride. Então, para ambos avançarem no mesmo caminho, auxiliando o sofrimento humano, precisa haver essa união. Se uma recusar a outra vai avançar sozinha, evidentemente. Nesse caso aqui, na época a religião não aceitava, Kardec deixa bem claro que a ciência caminharia avançando sozinha, fazendo muitas descobertas, como fez. Na época que não admitia muitas coisas, como no caso de Galileu e Galileu que citamos aqui, que foi chamado, né, a dar o seu testemunho e teve que abdicar de certos conceitos, mesmo sabendo que era verdade, para não ser morto pela Inquisição. E quantos conceitos, não é? Sobretudo da criação do homem, a começar lá do Velho Testamento, de Adão e Eva, os únicos seres, os primeiros seres vivos, né, como diz a Bíblia, e hoje com o avanço da ciência a gente vai ver que não é bem assim, que a Bíblia não está errada, mas que há uma alegoria ali, que é um código que nós precisamos decifrar, e foi provado ali que Adão e Eva não eram os únicos habitantes, eles tiveram filhos,
Aí lá Caim matou Abel e Caim depois foi para a cidade de Enoque, edificou uma cidade. E se ele edificou uma cidade, é porque havia uma população ali. Então eles não eram as únicas pessoas. A ciência na época também mostrava que a Índia, naquela época, já estava assim num avanço, numa civilização imensa. E outros lugares também. Então deixa bem claro ali que eles não eram os únicos. Então isso é muito importante. A ciência vai esclarecendo tudo isso para a gente, como a questão também da criação do mundo, onde se fala, né, na própria Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias, no sétimo Deus descansou. Então o Espiritismo nos fala assim que o mundo ele não foi criado em 6 dias e hoje a ciência comprova isso através de seus estudos também. Vejamos que é uma afirmação assim que caminha de mãos dadas. Isso beneficia muito a humanidade, fazendo a humanidade entender essa alegoria bíblica, que não está errado, mas que é um livro de alegorias, é um livro de códigos que nós precisamos desvendar, que realmente Deus criou o mundo, mas não em 6 dias, mas em 6 períodos, em 6 épocas diferentes, como aconteceu com Noé lá, aquele cataclismo, onde Noé teve que criar uma arca, enfim, era um dos processos de cataclismo, era um dos processos de evolução necessária desses períodos que a criação se utilizava para a formação do mundo, para a criação do mundo, em períodos diferentes, onde começou ali a formação do planeta, depois os seres vivos, a chegada do homem na Terra, o avanço tecnológico e assim por diante. E a religião e a ciência, caminhando hoje com as mãos dadas, estão aí proporcionando esses grandes benefícios para a humanidade. Chico Xavier, certa vez, disse assim: a doutrina é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que fica? Fica um corpo sem coração. E se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, dentro dessa opinião de Chico Xavier, a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, é ciência, filosofia e religião. Não é uma doutrina científica, como muitos dizem aí. Não é uma doutrina somente filosófica. É uma religião. O Espiritismo é uma religião. O Espiritismo, como Kardec falou na sua época, Chico Xavier na sua época, é uma religião. E tudo isso proporciona inúmeras descobertas, porque a gente precisa observar muito isso, porque nós precisamos de tudo isso para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual. Porque, segundo Chico Xavier, se a gente tirar uma da outra, fica um corpo faltando seus membros. Então, isso é muito importante. Nós, espíritas, precisamos abrir o nosso pensamento, precisamos rever certos conceitos e precisamos admitir com muita clareza, como nós estamos admitindo, observando, essa evolução científica, essa evolução espiritual que está ocorrendo no nosso planeta Terra. E por último, em O Livro dos Espíritos, a gente vai observar essa questão aqui, 614. A lei de Deus é única e verdadeira para a felicidade do homem? Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. É uma resposta aqui da questão 614, onde Kardec fala assim, os Espíritos falam assim, a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Não tem como. Se a gente quer a nossa felicidade, temos que caminhar dentro da lei de Deus. E a lei de Deus indica para o homem o que deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele, através de suas escolhas, vai escolher ser feliz ou infeliz. E se torna ele infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, o objetivo da ciência, como está aqui embaixo, é da religião, é dessa união e da religião, o objetivo da ciência é trazer-nos um bem-estar de conforto e felicidade. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos dê a sua paz e que possamos, através desse estudo que a doutrina espírita nos proporciona, vivermos com mais alegria, vivermos com mais esperança.
Jesus nos abençoe.